Blue Lock. Começa parecendo um anime de futebol, mas muito rápido você percebe que não é sobre um time tentando vencer campeonatos. É sobre jovens tentando se descobrir enquanto o mundo exige que eles escolham quem eles serão agora e para sempre. É sobre como um sonho, quando colocado sob pressão máxima, pode virar uma faca de dois gumes. Te afia ou te corta. E é nessa fronteira, entre ambição e identidade, que Blue Lock constrói sua pergunta central. Até onde vale ir para se tornar o melhor? O ponto de partida é direto. Depois do fracasso do Japão, um projeto radical reúne 300 atacantes do ensino médio para forjar um único camisa 9 capaz de redefinir o país no futebol. Quem assume o volante do experimento é Jinpachi Ego, um técnico que acredita que o futebol japonês peca por supervalorizar o coletivo e não formar um monstro na área. A resposta proposta é simples e brutal. Se o caminho correto não trouxe a taça, tente o oposto e crie o maior egoísta do mundo. Essa ideia não é um simples slogan, é a regra do jogo. Blue Lock altera as propriedades de propósito. Marcar gols passa a ser mais importante do que vencer partidas. O design das seleções, das punições, dos ratings empurra cada garoto para uma mesma encruzilhada. Ou o seu ego cresce o suficiente para devorar o espaço, ou você vira estatística. Amizades se desfazem, alianças têm prazo de validade e o placar que importa é o do caráter. Quantas versões de si mesmo você está disposto a matar para seguir em frente? Bem, importa ajustar um ponto canônico. A regra que permite avançar mesmo perdendo não vale para todas as fases. Ela é específica da primeira seleção. Nela, o artilheiro de um time eliminado poderia seguir adiante, como distorção deliberada do sistema para permitir quem decide. A tese é sequencial. Primeiro, forme alguém capaz de dobrar o jogo. Depois, reorganize o time todo ao redor disso. Gols, acima de vitórias, não defende perder bonito. Defende construir alguém que torne a vitória basicamente inevitável. Na prática, o laboratório força essa transformação com regras que punem a neutralidade. Em vez de todos temerem errar a finalização, os garotos passam a temer não ter finalizado. Cada gol deixa de ser só um número e vira uma declaração de identidade. O teste vai além da técnica, mede convicção. Quem tem coragem de ser culpado pela derrota, quem aguenta o silêncio depois de um chute torto, quem volta para pedir a bola de novo. O atacante ideal não é o mais simpático, é o mais inevitável. Fechando a teoria e descendo o programado, o despertar do Izagi começa quando ele encara uma verdade desconfortável sobre si mesmo. Ele não entra como um gênio, ele entra como um garoto comum, treinado a vida toda a jogar pelo time e a duvidar do próprio teto. A lógica do projeto vira esse mundo do avesso e o força a escolher. Ou ele se afirma como atacante, ou ele aceita ser só mais um na multidão. A partir do momento em que essa ficha cai, a fome desperta. O gol deixa de ser o que é mais certo pro time agora e vira o que é necessário para eu existir amanhã. A arma que torna isso possível é a cabeça. Leitura, antecipação, ajuste fino. O que a série chama de metavision não é um truque místico. É a capacidade de olhar o campo como um tabuleiro, ver linhas que ainda não existem e se posicionar em um meio segundo antes que todo mundo. Essa visão vira a espinha dorsal do ego dele, um ego que não se baseia em grito, mas em entendimento. Quem precisa estar onde, quando ele finaliza, como puxa os outros como peças para o seu chute final. Ele não renega a química do time, ele reorganiza em torno da própria leitura. O catalisador emocional dessa virada tem nome e sobrenome: Rintoshi. Perder pro Rin dói de um jeito bem diferente. Não é placar, é identidade. O choque revela o que faltava. Um porquê tão afiado quanto o do rival. A resposta de Izagi é quase científica. Observar, estudar, copiar treinos, transformar a humilhação em mapa. Cada derrota vira dado, cada dado vira ajuste. O discurso sai do "será que eu consigo?" e chega no "eu vou liderar o Japão". Essa espiral de aprendizado transborda na Neo Egoist League. O garoto tímido não existe mais. Existe um atacante que sustenta o próprio desejo em voz alta, que peita quem chama de mente pequena e briga pela autoria do jogo quando acredita que é a melhor rota para vencer. O olho muda, o corpo muda, o tom muda. A ferocidade deixa de ser empréstimo e vira uma característica. Até Noel Noah, o padrão de excelência do mundo, reconhece no Izagi o mesmo brilho obsessivo que ele vê no próprio ego. O monstro que acordou e aprendeu a sorrir diante do risco. Importante
dizer uma coisinha. Esse ego não nasce isolado do cenário, ele reage ao cenário. Bullock premia o atacante que se declara no placar quando o contexto é hostil. A mecânica foi feita para punir a neutralidade e a covardia técnica. Dentro dessa regra, o Inzaghi encontra o seu modo de existir. Ele faz do gol um veredito sobre quem decide ser naquele dia. E ao contrário do que muita gente lê de forma rasa, a guinada não mata o time, reordena o time. Ele passa a convocar jogadas que existem porque alguém está disposto a carregar a culpa do último toque. O confronto contra a seleção japonesa sub-20 funciona como um exame nacional da tese. Ali, o 1 precisa do 11, mas na ordem certa. O Rin marca, o Sai edita o ritmo da sub-20 e chega a dar assistência pro Shido. No fim, quem decide é o Inzaghi, o gol da vitória pela primeira metade do manifesto. O talento solitário puxa o coletivo, deixa de ser discurso e vira placar. O país assiste e entende. Há um pouco de método nessa loucura. Quando a história escala pra fora, a identidade do protagonista é testada diante de rivais que são basicamente faróis próprios. Kaiser, por exemplo, ocupa o mesmo espaço simbólico que o Inzaghi deseja. O duelo não é só de chute, é de autoridade sobre a narrativa da partida. Quem define o timing, quem puxa a câmera, quem assume o roteiro do jogo. O garoto que pedia licença para existir passa a disputar o palco com quem já nasceu certo do que tinha. No mosaico de Blue Lock, cada personagem é uma faceta do ego sob pressão. O Rin, por acaso, é um gênio ferido. A lâmina que corta tudo ao seu redor, inclusive a própria paz. Vivia para destruir e superar Sai, o irmão que ele sentiu ter traído o sonho de virar meio-campista. A catarse vem do choque direto entre os dois no jogo da Sub-20. Sai e Noel Noah funcionam como o teto do mundo real, parâmetros de excelência que testam o discurso. O Sai pensa e acelera. O Noah encarna o pico profissional, exigente, pouco performático, brutalmente sincero sobre amar fazer gols. Inclusive, preferiria fazer um gol numa derrota a uma vitória sem brilho. Eles lembram que a ambição tem custos e que a eficácia fala mais alto do que a posse. Barou é o rei orgulhoso, o ego no seu estado mais bruto. Quando o Inzaghi obriga a passar numa fração de segundo, ele se vê coadjuvante. Barou, ele entra no luto do próprio trono e escolhe renascer como vilão para retomar o palco. Na Léo Egoist League, mistura o que aprendeu de tática com a fome assassina e vira uma peça muito valiosa. A prova viva de que o ego pode se lapidar sem perder os próprios dentes. O Kunigami é a cicatriz que anda. O herói clássico, eliminado, cruza a ponte do Wildcard e retorna anti-herói, mais frio, mais direto, com menos luz. A série usa ele para mostrar o preço de sobreviver ao moedor. Às vezes, é preciso matar uma versão de si para continuar jogando. E a pergunta que fica é se há redenção nesse caminho. E a tensão é justamente o que torna ele um pouco magnético. O Shido é o demônio instintivo, o gol como um impulso biológico. Caótico, sedutor, arma de alto risco que o Sai solta quando precisa quebrar o jogo. Ele lembra que por baixo de toda tática há catarse primitiva. Gente que chuta porque nasceu pra isso. Canalizado, vira ouro. Solto demais, incendeia o vestiário. O Nagi e o Hell são uma dança entre talento e vontade. O Nagi é o gênio preguiçoso. Descobre que dom sem propósito é tédio bem caro. O Hell é o motor emocional. Aprende que vontade sem direção seca. Os dois juntos mostram que haver técnica sem sonho é pouco, e haver sonho sem trabalho também. Tem ainda o antagonista sistêmico da acomodação. Hirotoshi Buratsuta, dirigente que enxerga o futebol como um negócio e detesta essa loucura do ego. O choque entre eles é ambição contra a planilha, o sonho contra a gestão cautelosa. Quando o Blue Lock ganha o país, Buratsuta é exposto. Quando perde, o ego vira charlatão. E esse fio tenso coloca os stakes reais na história. E no fundo, a pergunta que atravessa tudo é filosófica. O que significa merecer a bola? Para Inzaghi, merecer não é mandar, é enxergar. É saber por que pedir, quando pedir e o que fazer quando ela chegar. Muita gente confunde isso com frieza. Na verdade, é respeito pelo jogo, somado por respeito a si. Respeito pelo jogo exige leitura, e o respeito por si exige coragem. A soma se chama ego funcional. Quando essa soma coincide com a bola rolando, o gol vira quase um diagnóstico. Deu certo porque o processo me trouxe até aqui. E quando a poeira baixa, a série não oferece descanso, oferece escala. Se a tese funcionou no microcosmo do Japão, o próximo passo é testá-la no mundo inteiro. Rivais estrangeiros, clubes, treinados com filosofias opostas, ídolos que encaram o topo sem nenhuma poesia ou dramatização. A mensagem é clara:
vencer uma vez não legitima ninguém pra sempre. O ego que ontem ergueu um jogador precisa ser redesenhado amanhã. Porque o jogo muda, os oponentes mudam, e você também. A conclusão não é sobre escolher 1 e 11, é sobre ordem. Primeiro, forja-se alguém que produz um gol em terreno hostil. Depois, o time se reorganiza ao redor dessa gravidade. Fora do laboratório, a vitória volta a ser uma régua. E ela acontece mais porque existe alguém capaz de decidi-la. Blue Lock também não romantiza qualquer ego. Alguns constroem, outros sabotam, alguns iluminam e outros queimam por dentro. O equilíbrio maduro é ser egoísta o bastante para assumir o risco e humilde o bastante para aprender com o choque. E se houver alguma mensagem para deixar no ar quando a tela escurecer, que seja essa. Um gol pode ser só um número, ou pode ser a prova de que você não terceirizou o próprio destino. Oi, e aí gente, tudo bem? Sou MCD. Eu queria agradecer muito a rapaziada nova que entrou no canal por causa do vídeo de ReZero. Eu queria tanto agradecer pelos comentários maravilhosos que eu recebi de vocês e por todo o apoio que eu venho recebendo. Meu canal finalmente tá indo bem melhor do que eu achava que iria. Então, só agradecer a todos os inscritos novos que chegaram. E pedir desculpa também pelos erros de roteiro. Eu sei que os erros foram grandes. Eu expliquei diversas vezes ali nos comentários o porquê de eu ter errado no roteiro da forma que eu errei. Se você ainda se sentiu um pouco incomodado com aquilo, tente enxergar aquilo como um show e não como um documentário. Enxerga aquilo como uma dramatização bem dolorosa na sua história, se é que eu posso dizer assim, bem dramática e profunda. Eu acho que é isso, eu não quero enrolar tanto aqui no final. Espero que vocês tenham gostado daquele vídeo, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, que também tem um trabalhão pra fazer. É isso, eu espero vocês em próximos vídeos. Se você não assistiu o último vídeo de de ReZero, dá uma olhada aí na descrição, no card, enfim, não sei onde eu vou colocar. E assiste, isso aí. O vídeo foi bem, então acho que tá bom. É isso, garotada. Valeu, falou e fui. Bye.